Gente, bom dia. Eu não vou dar susto em vocês igual o Johnny, não, porque o tema é ressuscitar Lázaro, e depois desse susto aí, eu acho que ele já ressuscitou vários Lázaros aqui. Bom, gente, como a gente disse, a proposta hoje é conversar sobre esse tema do Evangelho que muitos já conhecem, a ressurreição de Lázaro. E veja bem, a proposta hoje é a gente conversar, fazer algumas perguntas. Eu não estou prometendo aqui respostas. A ideia é a gente pensar junto, refletir, tentar trazer para nós o máximo de proveito do que essa passagem pode trazer de ensinamento para o nosso espírito. Então, eu proponho que a gente comece lendo junto a passagem. Ela é um pouco grande. Eu tentei resumir um pouquinho, suprimindo alguns versículos para pegar o cerne da história. Mas vamos ler juntos, porque é importante a gente acompanhar para que a gente possa, lá na frente, compreender algumas coisas que a gente vai levantar algumas questões. Tá bem? Vamos ler junto? A passagem começa lá em João, capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Assim, as irmãs foram enviadas a ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Ao ouvir isso, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que seja glorificado o Filho de Deus por meio dela. Quando, portanto, ouviu que estava enfermo, ainda permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, então, diz aos discípulos: vamos novamente para a Judéia. Disse essas coisas, mas depois diz a eles isto: Lázaro, o nosso amigo, adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus tinha falado a respeito da morte dele, mas eles supunham que tivesse falando a respeito do repouso do sono. Assim, disse-lhes Jesus abertamente: Lázaro morreu. Assim que chegou, Jesus o encontrou no sepulcro já há 4 dias. Então, Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus lhe diz: teu irmão se levantará. Marta lhe diz: sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo se morrer, viverá. E todo o que vive e crê em mim jamais morrerá, por todo sempre. Crês nisso? Ela diz a ele: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Ao dizer isso, ela partiu e chamou secretamente Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre chegou e te chama. Ela, quando ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta fora encontrá-lo. Então, quando Maria chegou onde estava Jesus, ao vê-lo, prosternou-se junto aos pés dele, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Assim, quando Jesus a viu chorando, e também chorando todos os judeus que vieram com ela, agitou-se em espírito, perturbou-se, e disse: onde o colocaste? Dizem-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus, então, agitando-se novamente, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta, e uma pedra estava posta sobre ela. Jesus diz: tirai a pedra. Marta
A irmã do que estava morto diz a ele: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Tiraram então a pedra. E Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Ao dizer essas coisas, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés amarrados, as mãos enfaixadas e o rosto envolto em um sudário. Jesus lhe disse: soltai-o e deixai-o ir. Então é essa passagem, gente. Se a gente poder pegar toda a passagem, aqui eu utilizei a tradução do Haroldo Dutra Dias, tá? A gente vai observar que ela é densa. Tem muita coisa aqui, gente. Mas é muita mesmo. Mas a primeira pergunta que pode surgir para cada um de nós nesse momento, e é muito natural, é a pergunta: Lázaro estaria de fato fisiologicamente morto? A resposta é muito direta e muito simples. A gente vai direto nela. Não. Segundo o que nós aprendemos no Espiritismo, o fenômeno da morte, ele é irreversível. Não é possível voltar quando o fenômeno da morte se completa. Nem mesmo Jesus poderia fazê-lo. Deus cria leis perfeitas e imutáveis, pois Ele é inteligência e perfeição suprema. Suas leis não precisam ser derrogadas. Então, o fenômeno da morte, ele é irreversível em relação ao corpo físico. E é claro que Jesus sabia disso, gente. Fica muito claro na passagem, quando a gente pega determinados trechos, que Jesus sabia disso. O próprio texto já nos dá essas informações. Vamos lá. Ao ouvir isso, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que seja glorificado o Filho de Deus por meio dela. Em uma outra passagem, quando, portanto, ouviu que o enfermo, que estava enfermo, ainda permaneceu 2 dias no lugar. Ou seja, se fosse algo muito grave, ele teria partido naquele mesmo momento, né? Jesus não parecia preocupado com a situação. Ainda permaneceu 2 dias onde estava. E ele foi muito claro com os apóstolos, dizendo que Lázaro, nosso amigo, adormeceu e que ele iria despertá-lo. O problema é que os apóstolos, como nós mesmos, não entendemos. A gente não entende. Os apóstolos ali, os discípulos, são a nossa imagem. Somos nós. Eles não compreenderam o que Jesus estava dizendo. Então, Jesus teve que falar para eles na linguagem que eles podiam compreender. Já que eles não entenderam a sutilidade do que Jesus estava falando, que Lázaro dormia, Jesus teve que esclarecer: Lázaro morreu, na linguagem deles, para que eles pudessem entender. Mas Lázaro dormia. E Jesus repetiu isso para Marta, repetiu isso para Maria e falou: eu vou levantar ele, eu vou levantar ele. Então fica muito claro essa questão de que Jesus sabia que ali não havia completado o fenômeno da morte. Porque no Espiritismo a gente aprende que o espírito, ele se une ao corpo físico através do perispírito. Acontece que a alma, ela não está presa ao nosso corpo como se fosse um prisioneiro. Apesar de ela estar ligada ao corpo, ela não está cativa, ela não está presa. O que eu quero dizer? Por exemplo, quando nós temos o fenômeno do sono, nossa alma pode se libertar momentaneamente do corpo físico e andar por aí. Entretanto,
ela permanece sempre ligada por laços ao corpo físico. E o que é o fenômeno da morte? O fenômeno da morte é quando o último laço que une o perispírito ao corpo físico, ele é rompido. André Luiz chama esse laço de cordão de prata. Quando ele relata para a gente na desencarnação de Dimas, se eu não me engano, no livro Missionários da Luz, ele descreve um processo de desencarnação e o rompimento desse cordão. Quando ocorre o rompimento desse cordão, o espírito desencarna e a morte é concluída daquele corpo físico. A partir daí não é possível retornar. Ficou claro isso, gente? Dá para entender? Então, outra pergunta se faz muito natural. Então, o que aconteceu no caso de Lázaro? E o Livro dos Espíritos vai nos responder com muita clareza na pergunta de número 423. Pergunta-se, na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Os espíritos respondem, na letargia o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado a ele. Em se rompendo, por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral, se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Quando um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Então, talvez nós estávamos falando de um fenômeno chamado letargia, ou catalepsia, em determinados casos, que hoje a medicina da Terra consegue detectar, diagnosticar. E, mesmo assim, depende do local. Ainda há muitos cantões do mundo onde, infelizmente, não há recursos para se detectar com mais precisão um fenômeno de morte completa, vamos dizer assim. Então, era muito comum no passado pessoas nesse estado de letargia serem enterradas, serem sepultadas e acabarem, de fato, desencarnando por causa disso. Era o caso de Lázaro. E Kardec vai explicar para a gente muito claramente na obra A Gênese, lá no capítulo 15, no item 39, em razão da poderosa vontade do Cristo e do seu excepcional magnetismo, Jesus permitiu que Lázaro retornasse à vida, reintegrando o seu perispírito ao corpo físico. Fez voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixava de respirar, havia ressurreição em casos tais. Faz sentido? E Jesus sabia disso. Foi por isso que ele falou, Lázaro dorme, eu vou acordá-lo. E repetiu isso para as irmãs dele igualmente. Bom, mas uma grande pergunta que nós podemos estar fazendo neste momento. Será que é só isso que nós temos para aprender nessa passagem? Será que é só isso? Esgotamos ela? Podemos encerrar o ensinamento de hoje? A gente precisa lembrar, gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, Kardec diz claramente para todos nós que o Evangelho ele pode ser dividido em 5 partes. As palavras tomadas para estabelecer os dogmas, as predições, os milagres, os atos comuns da vida do Cristo e a parte moral. E Kardec é muito claro. Todas as outras partes são motivos de querelas, discussões que não levam a lugar nenhum.
que nós possamos nos ater às questões morais. O foco de nós, espíritas, ao pegar o Evangelho, sempre deve ser olhar com os olhos do aprendizado moral e não ficar perdido aí nos outros 4 aspectos que não nos vão levar a lugar algum. É um aviso que Kardec nos dá e que é muito importante. Então, até agora, tudo isso que nós falamos, a gente só olhou a superfície dessa passagem. O que vocês acham da gente ir mais fundo? Vamos? Então vamos. Vamos fazer perguntas, porque isso nos ajuda a chegar lá. Bom, o que mais nós podemos aprender dessa passagem? Será que ela só está falando mesmo de morte física e ressurreição de cadáveres? Claro que não, gente. É claro que não. Eles não iam perder tempo de registrar tais passagens no Evangelho se fosse somente para relatar fatos do cotidiano, como se fosse uma revista de fofoca da época. Tem mais coisas. Como diz Emmanuel, o Evangelho é o sol da imortalidade para todos nós. São lições para o nosso espírito imortal. O próprio Mestre Jesus já nos dá a advertência em outras passagens. Não foi ele mesmo que disse: deixai aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus? Jesus, conhecedor da imortalidade da alma, espírito puro da mais alta escala a pisar na terra, gente. Estaria ele preocupado com a morte física? Ele estaria preocupado com a morte de um corpo físico? Ele que veio trazer a boa nova da imortalidade da alma. Ele que aceitou a cruz, sem derramar uma lágrima, sem pronunciar uma ofensa para quem quer que seja. Foi abandonado pelos seus, foi insultado, foi torturado, foi assassinado e ainda encontrou tempo para cuidar da sua própria mãe. E no seu último suspiro, perdoar os seus algozes. Ele estaria preocupado com a morte física, gente? Ele estaria preocupado com a morte de corpos? Pouco provável, né? Pouco provável. Algumas passagens nessa mesma lição nos dão prova disso. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo se morrer, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá por todo sempre. Crês nisso? Do que será que Jesus estava falando, gente? A gente olha aí e vê crer. E o que a gente pensa? Acreditar. Basta acreditar, gente. Acreditar, tem gente que acredita em Saci Pererê, mula sem cabeça. Se fosse só acreditar, seria muito fácil. Crer é muito mais que isso. Crer, na sua raiz grega e latina, deveria ter sido melhor traduzido para nós como
confiar. Existe uma grande diferença entre acreditar e confiar, não é mesmo? Então agora releia a passagem, substituindo o acreditar por confiar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem confia em mim, mesmo se morrer, viverá. E todo aquele que vive e confia em mim jamais morrerá. Mas tem uma coisa aí, porque Jesus teve que repetir ali, no versículo 26, para poder detalhar um pouco, porque o confiar também é mais que simplesmente uma coisa passiva. Então eu confio em Jesus, eu não preciso fazer nada, eu vou sentar aqui, cruzar meus braços e esperar. Por isso que ele refez a frase, e no versículo seguinte, ele coloca uma palavrinha bem interessante ali, vocês já viram? Vive. Quem vive e crê em mim. De que ele está falando, gente? Ele é o mestre. Ele veio mostrar o caminho. Ele é o tipo mais perfeito que Deus oferece à terra para nós, segundo os Espíritos nos informam. Modelo e guia. Então, o que é viver e confiar nele? É seguir os passos dele. É pegar cada um a sua cruz e o seguir, não é? Porque ele é a boa nova. Ele é o Evangelho. A sua vida é o Evangelho. Aquele que vive como Jesus viveu, vai chegar aonde? A vida eterna. Mas do que você está falando, gente? Que caminho de vida eterna é esse? Está parecendo pastor. Calma, eu ainda não virei pastor, não. Não nessa vida. Com todo respeito aos nossos irmãos, eles são ótimos. Jesus está falando que veio nos mostrar o caminho da vida eterna, o caminho que a gente deve chegar, para a condição de espírito puro. Um espírito que não está mais sujeito à reencarnação. Isso é a ressurreição dos últimos tempos que Marta se referiu. Quando nós chegamos à condição de espírito puro, nós não precisamos mais reencarnar, gente. Não existe mais morte. É a vida eterna. Isso é ressurreição. Isso que Jesus está tentando nos falar é escala espírita. Nós somos criados simples e ignorantes. Hoje estamos aí na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Mas nós vamos crescer, nós vamos evoluir. E aquele que vive e confia nos ensinamentos de Jesus vai galgando os degraus até a vida eterna, a vida de espírito puro, que não está mais sujeito à reencarnação. Faz sentido? Então é esse o sentido, gente. E a gente percebe que vai ficando claro que essa passagem ela é muito mais profunda do que aparenta ser. Tem muito mais coisas aí que eu gostaria de ter condições, gente, para poder falar, mas eu não tenho condições. Saiba que existe muito mais. Mas a gente não dá conta. Por isso a gente propõe continuar perguntando, questionando. Sem pretensão de ter resposta, mas com a mente aberta, para a gente refletir e tentar entender, ok? Eu escolhi alguns pontos dessa passagem para a gente fazer algumas perguntas. É claro que tem muito mais coisa que isso, gente, mas foi o que deu, ok? E a gente traz para vocês como se fosse um buquê de rosas que a gente oferece. Lá no jardim tem muito mais rosas. O jardim é o Evangelho. A gente só selecionou algumas flores. Ok? Vocês já pararam para pensar algumas coisas? E uma delas, por exemplo, será que haveria alguma razão para esse trecho citar tantas vezes Marta e Maria? É claro que eu não estou falando aqui do óbvio, gente. Eram irmãs de Lázaro. Vamos
vamos descascar essa banana, jogar a casca fora, vamos concentrar no fruto. Como a gente gosta de dizer lá em Minas, né? Eu quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. Marta e Maria não estão nessa passagem à toa. Alguma coisa tem aí. Não é? Pensem comigo, gente. Marta, ela é associada a quais símbolos do Evangelho? Marta, ela está sempre associada à ação, ao movimento, ao trabalho. Não é assim que a gente conhece Marta a primeira vez na narrativa evangélica? Ela está lá varrendo, preparando para receber Jesus e está incomodada porque Maria estava onde? Aos pés de Jesus, enquanto ela estava preparando e trabalhando tudo sozinha. Não é? Então Marta ficou esse símbolo, o símbolo da ação, do movimento, do trabalho, enquanto que Maria é o símbolo da fé, da contemplação, da elevação. Não é isso? E qual foi a sequência de eventos narradas neste capítulo 11? Vamos prestar atenção, vamos pensar juntos. Primeiro, Marta é a primeira a se encontrar com Jesus. Será que é coincidência? Marta ser a primeira a se encontrar com Jesus? Por que Marta? Ação, trabalho, movimento. É o primeiro a encontrar Jesus? Faz sentido? Lembrem-se, eu não estou trazendo respostas, eu só estou colocando dúvida, minhoca na cabeça de vocês, e na minha também. É para pensar. Então, será que Marta, como ação, movimento e trabalho, é a primeira que vai encontrar com Jesus? Ok. Qual que é a segunda coisa que acontece? Ela diz que se Jesus estivesse presente, seu irmão não teria morrido. Eu fiquei pensando nisso. Ação, movimento e trabalho. Sem Jesus, gera o quê? Morte. Então, de que adianta toda ação, todo trabalho, todo movimento? Porque se não tiver Jesus, vai resultar em morte. Para pensar, né? Será que faz algum sentido? Vamos continuar. Marta chama Maria. O trabalho, a ação e o movimento puxa quem? A fé, a contemplação e a elevação. Olha que coisa interessante. E na hora que puxa, o que acontece? Maria se ergue depressa. Por que o Evangelho ia se preocupar em falar que Maria se ergue depressa, gente? Será que eles não estão querendo dizer que a fé é rápida para se erguer? Ela não hesita, ela não vacila, e ela corre para encontrar Jesus? E aí? Ela vai encontrar Jesus, não vai? E o interessante é que ela vai encontrar Jesus aonde? No mesmo ponto que Marta encontrou. Será que tem uma razão para isso? Jesus, então, é o ponto de encontro entre Maria e Marta? Jesus seria o ponto de encontro entre a ação, o movimento, o trabalho, a fé, a contemplação e a elevação? Faz sentido? Eu estou conseguindo colocar pulgas na orelha, atrás da orelha de vocês? Ótimo, é isso que eu quero. Mas Maria também diz, gente, ela fala: se você, Jesus, estivesse presente, meu irmão não teria morrido.
que será que isso quer dizer? Quer dizer, talvez, que a fé, a contemplação e a elevação sem Jesus vai gerar o quê? Morte. Fanatismo? Os excessos? Não é impressionante? O quanto a gente pode ir fundo nessas coisas? E fica difícil traduzir em palavras o que a gente quer dizer? Eu queria, gente, poder dar um caminho mais reto. Mas eu acho que vocês estão captando a essência para o espírito imortal. A ideia é essa. Agora vamos prestar um pouco mais de atenção nesses dois símbolos de Marta e Maria. Vamos olhar ele mais de perto. Marta, ação, movimento e trabalho. Maria, fé, contemplação, elevação. Ambas se encontram no meio onde está Jesus, no mesmo ponto onde está Jesus. Ação, movimento e trabalho geram quais frutos, gente? Geram os frutos da sabedoria. Ação, movimento e trabalho geram os frutos da sabedoria. E não são ideias minhas não, tá, gente? São ideias que nós tiramos de André Luiz, no livro Nosso Lar. E Maria? Os frutos da fé, da contemplação e da elevação geram amor. Quem sabe tudo isso não está apontando para a gente as duas asas que nos levarão aos voos do Espírito Eterno, para as camadas mais elevadas que a gente puder atingir. A asa da sabedoria e a asa do amor. Todas elas tendo como ponto de apoio seu ponto de encontro em Jesus. Fica a sugestão, gente. Dá para pensar muita coisa, né? Mas temos mais perguntas. Por que será que Jesus pediu às pessoas ao redor para tirar a pedra do túmulo? Por que ele não foi lá ele mesmo e começou a arrastar a pedra? Ou foi lá ajudar o pessoal a tirar a pedra? Por que ele pediu para as pessoas tirarem a pedra? Será que tem alguma razão? O que essa passagem quer nos ensinar, talvez? Na Revista Espírita, Kardec diz para a gente que é conhecido o preceito: ajuda-te e o céu te ajudará. Deus quer assistir-nos, mas com a condição de que, de nossa parte, façamos aquilo que é necessário. A pedra, gente, qualquer um podia tirar. Ressuscitar Lázaro, só Jesus. Deus não vai fazer para a gente aquilo que é a nossa parte. Agora, aquilo que é a parte que só Deus pode fazer, você pode ter certeza, Ele vai fazer. Deus, Jesus, os amigos da espiritualidade amiga, eles nunca vão interferir no nosso livre-arbítrio. Eles nunca vão retirar de nós as possibilidades de aprendizado. Por isso a gente precisa fazer. Por isso nós temos que fazer a nossa parte. Mas a parte que compete a eles, essa a gente pode ficar tranquilo. Eles vão fazer. Assim que a gente fizer a parte nossa. Assim que a gente tirar as pedras. Dá para entender? Ok. Então, mais uma pergunta para a gente. Por que Jesus chama Lázaro para fora? Por que ele não foi lá para dentro? Por que ele fica lá fora e chama o Lázaro? Por que ele não foi lá dentro, né, para socorrer o Lázaro?
Eu acho que alguns de vocês talvez já estejam começando a entender onde a gente quer chegar. Porque Jesus, ele não pode tirar de nós o esforço próprio para a gente sair da caverna. O túmulo naquela época não era uma caverna? Às vezes a gente se fecha em cavernas. Às vezes a gente se fecha dentro de túmulos. E o esforço de sair lá de fora tem que ser nosso. Sair lá de dentro, né? Para fora tem que ser nosso. Essa caverna de nossas imperfeições. Jesus nos chama o tempo todo. Agora, o esforço de sair tem que ser de quem? Nosso. Lázaro teve que sair, mesmo amarrado, mesmo enfaixado. Kardec vai nos dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, aqui a palavra é esforços. Temos que fazer esforço, gente. Seria muito fácil Jesus ir lá dentro, né, e fazer tudo o que ele fez, sem que Lázaro fizesse esforço algum, né? Nós somos os Lázaros. Nós precisamos fazer o esforço de ir ao encontro de Jesus, gente, para sair da caverna. O resto, ele faz. Entende? E já que nós estamos falando do Lázaro, será que existe algum motivo para se detalhar essa descrição física desse morto? Dizendo sobre os pés amarrados, mãos enfaixadas e rosto envolto em um sudário? Será que tem algum motivo para dar esse grau de detalhe? O que será que eles querem dizer com isso? O que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode tirar disso para a gente? Quando eu estava lendo essa passagem, eu desconfiei, talvez, que tinha uma ligação com uma passagem do Evangelho que se chama a parábola do grande banquete. Está lá em Mateus 22, 22. Lembra que quando eles estavam lá no banquete, todo mundo com a roupa nupcial, apareceu um sujeito lá sem a roupa nupcial. O que o rei falou para ele? O rei falou para eles: então o rei disse aos servidores, depois de amarrar os seus pés e mãos, amarrar os seus pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. A forma como se relata nessa passagem lembra muito a forma como Lázaro estava descrito, né, de pés e mãos amarradas. Será que isso aí não nos quer remeter a livre-arbítrio, lei de causa e efeito e reencarnação? Não era para ter aparecido isso, não. Era assim, desculpa. A gente sabe que a gente é livre para fazer escolhas, ok? E essas escolhas podem ser para o bem ou para o mal, ok? Quando a gente escolhe para o bem, nós temos a liberdade de prosseguir. E à medida que vamos acertando, nós vamos chegar à vida eterna. Essa em que mais nós não precisamos mais reencarnar. Quando eu escolho o mal, acontece uma coisa que nós não gostamos, mas continuamos a fazer. A gente fica preso num ciclo. Um ciclo de arrependimento, reparação e expiação. São as encarnações, são as mortes, são as reencarnações sucessivas. Toda vez a gente vai ter que ter o pé e a mão amarrado num corpo de carne para poder vir aqui arrepender, reparar e expiar até a gente poder fazer escolhas melhores e estar livre. Então é para a gente pensar. Porque a simbologia de pés e mãos amarrados pode estar se referindo à reencarnação e esse ciclo infinito que a gente se põe por escolhas
pobres, por escolhas equivocadas. E a gente também não pode esquecer de uma coisa muito importante, gente. O tal da perspectiva, o tal do ponto de vista. É sempre muito diferente o ponto de vista de quem está encarnado e de quem está desencarnado. Quando a gente fala de vida e morte, você está falando em qual sentido, em qual ponto de vista, em qual perspectiva? Porque se você está falando do ponto de vista do encarnado, quem que é o morto? O morto é o desencarnado. Mas se você está falando com o desencarnado, quem que é o morto? É o encarnado. Depende do ponto de vista. Porque para eles quem está morto é a gente. Porque a gente está com o pé e a mão amarrada. Nesse corpo denso, nesse ciclo sem fim de expiação, de provação, de arrependimento, até que a gente consiga se libertar disso. Então, do ponto de vista deles, quem são os mortos somos nós. Acho que eles devem até fazer piada disso, né? Quando a gente fala que eles são os mortos. Tadinhos, vocês que não sabem, vocês que são os mortos. Ponto de vista. E existem outros pontos de vista interessantes a respeito de vida e morte. Por exemplo, no livro Coragem, no capítulo 32, cujo título da lição é Vida e Morte, Emmanuel vai nos falar que vida é luz, doação, alegria, movimento, e morte é a sombra, o egoísmo, o desalento e a inércia. Então existe o aspecto vida e morte também numa conotação moral. Vida é luz, doação, alegria, movimento, morte, sombra, egoísmo, desalento, inércia. Ponto de vista moral. Então, mais uma perguntinha para deixar a gente com a pulguinha atrás da orelha. Estou falando igual a minha filha, né? Minha filha não consegue falar orelha, fala orelha. Quais seriam as razões das lágrimas de Jesus, gente? A passagem fala, Jesus chorou. Por que será que ele chorou? Claro aqui, gente, que nenhum de nós vai conseguir sondar o que se passava no coração e na mente do nosso governador espiritual, o espírito puro, o maior em termos de elevação aqui da terra. Quem somos nós? Mas a gente pode dar uma especuladazinha, né? Quais seriam as razões das lágrimas de Jesus? E talvez uma lição da irmã Sheila, no livro Passos da Vida, possa nos dar uma pista. Essa lição se chama Pontos Mortos. E eu gostaria de dividir com vocês ela na íntegra, porque vale a pena. Vamos ler junto? Se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude jaz um ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade para que se lhe extingua a perigosa existência. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te às lembranças aflitivas, não ouvides de que aí fizestes um ponto morto, exigindo-te reajuste. Se a aversão te vence a tranquilidade ante a voz de um companheiro que te apresenta menos simpático, aí surpreendes um ponto morto do passado, esperando por teu esforço na plantação da simpatia. Se encontras no trabalho um associado de tarefa, cuja cooperação desejarias prescindir à face do mal-estar que te impõe, aí possuis um ponto morto no caminho que precisas superar com a diligência do bem. Se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes de passadas reencarnações aí te oferecem um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo com aplicações de tolerância em auxílio a ti mesmo. Se em teu círculo de fé, um irmão de ideal com quem te desarmonizas,
tentando-te, às vezes, a abandonar os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te de que aí formastes um ponto morto, que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Ninguém na terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Ninguém. Todos trazemos do pretérito pontos mortos, que é indispensável banir da estrada, a fim de que marchamos ao encontro do futuro, na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada. Amarguras, pesares, dissabores, desencantos são regiões traumatizadas de nossa alma que nos compete sanar, usando os antissépticos da bondade, do perdão, do sacrifício e da renúncia. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos em defender o equilíbrio do corpo físico, recordando-nos a serenidade e a paciência no serviço infadigável do bem com o Cristo de Jesus, porque o Mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida, capaz de liberar-nos do jugo tiranizante da morte. Bela lição, né, gente? Todos nós temos pontos mortos. E talvez agora a gente consiga entender, então, quais seriam as razões das lágrimas de Jesus. Sabendo que todos nós temos esses pontos mortos na nossa alma, talvez sua compaixão, né, ao ver todos esses Lázaros internos, ele chore. E cabe a cada um de nós fazer a ressurreição desses pontos mortos, desses Lázaros internos dentro de nós. Quem não os tem? Quais pontos mortos, gente? Para resumir a lição, para a gente entender melhor. Os pontos mortos relatados pela Sheila são as amarguras, os pesares, os dissabores, os desencantos. Quem não os tem? E o remédio? Qual é o remédio? Ela também dá o remédio. O remédio é a bondade, o perdão, o sacrifício, a renúncia. Estes são os remédios que vão fazer a cura, a ressurreição de nossos pontos mortos da alma. E quando a gente fala de bondade, perdão, sacrifício, isso nos lembra uma coisa muito importante, gente. Lá na pergunta de número 866 do Livro dos Espíritos, nós temos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é caridade. Então, se a gente puder resumir tudo que a gente falou em relação aos pontos mortos que a Sheila aponta para a gente nessa lição, um remédio genérico que funciona bem para todos os casos, qual que é? Caridade. E esse aí é de uso contínuo. Quem quiser maiores detalhes, a bula é Jesus. E esse é um dos poucos remédios que a gente pode deixar ao alcance das crianças. Está no label. Então, a grande pergunta, gente, para a gente terminar, tá? Para a gente encerrar e fechar tudo isso. Toda vez que eu encontrar um Lázaro na minha alma, o que eu faço para obter a ressurreição? A gente tem que lembrar de uma coisa muito simples. Caridade é o único remédio para a alma. Tá bem? Essa é a cura. Então a gente lançou todas essas ideias. Espero que as sementes frutifiquem para a gente perceber o quão grandioso é o Evangelho de nosso Mestre e o quanto que a gente pode aprender com ele. É claro que tem muito mais coisas, gente, mas fica aí a sugestão daquilo que a gente conseguiu recolher para o dia de hoje. Obrigado pela paciência de todos. Antes da gente encerrar, eu queria convidar a todos a fazer uma prece de agradecimento à nossa irmã Sheila Passos
que faleceu no dia de ontem, desencarnou, retorna à pátria espiritual, e nós temos muito carinho, muita gratidão por ela, pelo trabalho de evangelização com bebês. Ela esteve conosco aqui em nossa casa, nos auxiliando a empregar, né, a metodologia que ela trouxe, né, e todos nós temos essa profunda gratidão por esse trabalho que ela fez. Depois de lutar vários anos com câncer, ela partiu para a pátria espiritual, e eu convido a todos a fazer uma prece de agradecimento a essa irmã tão querida que tem nos auxiliado até hoje com a evangelização infantil, junto das evangelizadoras, que ela sempre cuidou muito bem e trouxe esse trabalho maravilhoso para nós. Com certeza a espiritualidade está feliz de recebê-la lá. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas, só temos a agradecer, Pai, pelo seu amor e cuidado para com todos nós. Agradecidos por tanto que o Senhor nos oferece, pelo amparo constante de nosso Mestre Jesus e os passos de luz que Ele deixou para que possamos trilhar, segui-lo, rumo à felicidade e à vida eterna que tanto desejamos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, nossos mais sagrados propósitos de elevação, de bem. Que o Senhor nos inspire a cada dia a melhores decisões, abençoando e amparando as nossas famílias, os nossos queridos, aqueles que estão ao nosso redor. Que cada um possa receber os recursos dos quais necessita. E que tenhamos uma semana abençoada, sob sua proteção e amparo, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Sheila, que ela possa estar sendo recebida com muito carinho pelos irmãos da espiritualidade, após essa longa batalha, como a filha que retorna ao lar. Muito obrigado por tudo, e que assim seja.